paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste segundo trimestre de 2019, quando estamos estudando o tema Igreja, povo escolhido e nomeado por Deus. A relevância de conhecermos sua origem, propósito, fundamento, história e missão. Hoje estaremos comentando a 12ª lição desta revista, cujo título é A Igreja de Filadélfia, um modelo para os nossos dias. Mas antes de iniciarmos os comentários desta lição, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, com os corações gratos a Ti, pela oportunidade que Tu tens nos dado para estudarmos a Tua Palavra. Pai, nós Te pedimos a Tua bênção, a Tua direção, a iluminação do Teu Espírito Santo para compreendermos a Tua Palavra como ela é. Nos ajude a crescermos cada dia mais na graça e no conhecimento de Ti e da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero aqui mais uma vez deixar os nossos agradecimentos pela sua participação neste canal, lembrando sempre que os likes, os comentários deixados aqui por você são muitíssimo importantes para o fortalecimento deste trabalho. Contribua com esta obra, compartilhando este vídeo com outros irmãos. O nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Lembrando aqui que esta pré-aula não substitui de forma alguma a aula ministrada pelo professor da escola bíblica dominical, nem a revista da editora Betel. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e participe conosco. Lição 12. A Igreja de Filadélfia, um modelo para os nossos dias. O texto áudio de hoje encontra-se em Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 7, e assim diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A verdade aplicada de hoje nos diz que as qualidades da Igreja de Filadélfia servem de modelo para nós, membros da Igreja de hoje: compromisso, fidelidade e perseverança. Os textos de referência encontram-se em Apocalipse, o capítulo de número 3, o versículo 8, 11, 12 e 13. E assim diz a palavra do Senhor: Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O primeiro objetivo desta lição é descrever os aspectos históricos, culturais e políticos da cidade e da Igreja de Filadélfia. Lemos no livro de Apocalipse que entre as 7 cartas às igrejas, só encontramos 2 que não contêm nenhuma crítica ou repreensão do Senhor Jesus. A carta à igreja em Esmirna, uma congregação pobre que enfrentava perseguição, e a carta à igreja em Filadélfia, uma congregação fraca e limitada, mas que confiava inteiramente em Deus, se mantinha firme na fé, fiel à palavra e perseverante, mesmo em tempos de grande perseguição à igreja e a cada cristão individualmente. A onda de tribulação que vinha sobre os cristãos não era suficiente para fazê-los desistir da salvação em Jesus, e muito tem a nos ensinar nos dias de hoje. No Apocalipse, as 7 cartas enviadas a diferentes igrejas cristãs também representam profeticamente períodos da história do cristianismo, devido à grande bênção
que temos recebido de Deus por vivermos em um país com liberdade religiosa, talvez nos falte o verdadeiro entendimento do que seja ser perseguido por amor a Cristo. E não poucas vezes nos deparamos com pessoas fracas na fé, não conseguindo suportar as provações, por menores que sejam. A Igreja de Filadélfia nos ensina que nenhum contexto de adversidades ou tribulação deve nos intimidar. Antes, devemos encará-lo como uma possibilidade de aprofundarmos-nos na fé em Cristo e aumentar a nossa confiança nele, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58, a parte B do versículo. As oposições da vida, perseguições, lutas, sofrimentos e provações não podem nos separar do grande amor de Deus e não se comparam com o grandioso futuro reservado àqueles que perseverarem na fé em Cristo. Tópico 1. Aspectos históricos e geográficos. A história da Igreja de Cristo está intimamente ligada à Turquia, considerada um dos berços do cristianismo e onde existiram algumas das maiores igrejas do mundo antigo, localizadas em Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as quais foram escritas as cartas em Apocalipse 2 e 3. A antiga cidade de Filadélfia, hoje Alá-Xerri, possuía uma localização estratégica, ficando ao longo de uma importante estrada de viagem que ligava Pérgamo ao norte com Laodiceia ao sul, dando-lhe amplo acesso a muitas regiões importantes, sendo uma porta aberta para a propagação do Evangelho de Cristo, conforme Apocalipse 3:8. Nos tempos do Novo Testamento, era uma cidade famosa por seu excelente vinho e pela predominância da cultura grega. Tinha uma expressiva população judaica e fazia parte da província romana da Ásia Menor. Devido a estar situada sobre uma falha tectônica, numa região de intensa atividade sísmica, essa cidade foi devastada por um grande terremoto em 17 d.C. Durante aproximadamente 20 anos após o grande terremoto, ela continuou sendo sacudida por vários outros tremores secundários e foi a região que mais sofreu terremotos em toda a Turquia. Filadélfia foi reconstruída com a ajuda do imperador Tibério César, e o fato de ser edificada sobre uma colina ampla, baixa e facilmente defensível pode explicar por que foi a última cidade da Ásia Menor a ser conquistada pelos turcos por volta do ano 1390 d.C. Subtópico 1.1. A cidade de Filadélfia. Alguns estudiosos apresentam versões diferentes sobre a sua fundação, mas de acordo com o comentarista desta lição, a cidade foi fundada pelo rei de Pérgamo, Átalo II, cerca de 140 a.C. Esse rei foi conhecido por sua lealdade ao seu irmão, dando assim origem ao nome da cidade, Filadélfia, que significa amor fraternal. Essa cidade estava situada em uma região que era próspera, produtora de uvas, o que fazia dessa cidade um grande centro comercial. Sua população cultuava especialmente a Dionísio, ou Baco, o deus grego do vinho, que, segundo a mitologia grega, possuía os conhecimentos e segredos do plantio e colheita da uva. Possuía também os segredos da produção do vinho. O culto pagão ao deus Dionísio era associado às festas, verdadeiras orgias e bebedices e atividades relacionadas ao prazer material, pois o consideravam filho de Zeus e um dos 12 deuses olímpicos que habitava no Monte Olimpo. A cidade difundiu o helenismo, ou seja, a cultura grega, e possuía grandes e imponentes colunas em sua proteção, e também era famosa por seus templos e festas pagãs. Em alguns momentos de sua história, a cidade de Filadélfia recebeu outros nomes relacionados ao governo romano, como Neo-Cesareia, depois de ser reconstruída, de Flávia, durante o reinado de Vespasiano, sendo esse nome de sua esposa, e também outros. Atualmente, a cidade de Alá-Xerri fica no mesmo lugar, construída sobre as antigas ruínas de Filadélfia. É interessante notarmos que na carta à Igreja de Filadélfia,
o Senhor Jesus faz referência de sermos colunas no templo do nosso Deus. Está escrito: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Apocalipse 3:12. Nos tempos antigos, o cidadão que se destacasse na sociedade, como os filósofos, nobres, senadores, etc., possuíam uma coluna erguida em sua honra e o seu nome inscrito sobre ela, a fim de documentar sua contribuição às futuras gerações. Foi com base nesta prática que o Senhor prometeu que o fiel será uma coluna, a parte mais estável e permanente de uma construção, indicando que teria um lugar de honra, autoridade e estabilidade no reino de Deus, devido à fidelidade e firmeza demonstradas no serviço cristão. A Igreja de Cristo é chamada de coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15, porque está edificada na rocha que é Cristo. Romanos 9:23, 1 aos Coríntios 3:11, cujo reino é inabalável. Hebreus 12:28. Ao se referir aos cristãos perseguidos, o Senhor mostra que essas colunas não são de pedra, são colunas vivas e firmes, e não se referem somente a líderes das igrejas, como Gálatas 2:9, mas de todos os fiéis que vencem com ele. As colunas de Filadélfia racharam e caíram nos terremotos, mas as colunas no verdadeiro templo de Deus jamais serão destruídas. Toda obra fielmente desenvolvida em Cristo nunca será por ele esquecida. Subtópico 1.2. Uma igreja perseguida. Como já mencionamos no subtópico anterior, além da adoração aos deuses pagãos, os habitantes de Filadélfia também eram obrigados a prestarem culto ao imperador romano. Apesar dessa igreja ter recebido elogios do próprio Senhor Jesus, teve que enfrentar duras perseguições por adorar exclusivamente a Deus e só a Ele prestar culto. Ela tinha pouca força política por ser uma minoria, assim como era vítima da intolerância religiosa dos falsos crentes, como recursos limitados e pouca influência, dependendo exclusivamente de Deus para suprir-lhe as necessidades. O sofrimento de Filadélfia veio em nome da religião. Na cidade havia um grupo de judeus que alegavam serem os verdadeiros filhos de Abraão, mas não o eram. Professavam a fé em Deus, mas mentiam, eram incrédulos e sempre que se reuniam para adorar, faziam-se sinagoga de Satanás, conforme Apocalipse 3:9, a parte A do versículo. Estes eram os que perseguiam a igreja, assim como também perseguiram a Jesus, incitando o ódio do povo. O restante do versículo mencionado mostra a promessa de Jesus àquela igreja, de que os tais mentirosos seriam humilhados. Estar debaixo da autoridade e vontade de Deus não nos isenta de passarmos por problemas, provas e perseguições, mas não devemos desanimar, conforme está escrito em João 16:33, pois o Senhor, forte e poderoso, cuida dos seus. Assim como a igreja de Filadélfia confiou no Senhor em todo o tempo, devemos também confiar, pois o poder e a graça em nossa vida vêm somente do Senhor Jesus. Está escrito: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8-9. Como cristãos, iremos sim enfrentar tribulações na vida. Todavia, nós temos que lembrar que Deus controla essas provações e faz uso delas para nos fortalecer. A glória do Senhor se manifesta por meio de vasos quebrantados, em pessoas que suportam as dificuldades confiando no poder divino. Subtópico 1.3. Uma igreja que ama.
Já vimos que a palavra Filadélfia no grego significa amor fraternal, o amor de irmão para irmão, aquele amor que todos nós devemos ter uns para com os outros. Note que Filadélfia, ou amor fraternal, foi uma cidade tremendamente abalada por terremotos, sofrimentos, provações, destruições e reconstruções. Hoje em dia, o amor fraternal está sendo o mais abalado por terremotos sociais em todo o mundo. Vejamos as palavras do Senhor Jesus sobre o princípio das dores. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Ao contrário da igreja de Filadélfia, aprovada pelo Senhor, vivemos dias em que esse amor tem se esfriado e tornado raro. Muitos estão amando só de palavras, sem ter um verdadeiro relacionamento com seu próximo. São pessoas que a cada dia multiplicam seus amigos nas redes sociais, mas se encontram isoladas e aprisionadas nesse perigoso mundo virtual, afastando-se cada vez mais de pessoas reais. Alcançam centenas e até milhares de likes em suas publicações, mas talvez não tenham um sincero abraço ou aperto de mão. Trocam o verdadeiro amor fraternal por falsos relacionamentos. Desprezam a família e a igreja de Deus e valorizam quem não pode lhes assistir no dia da aflição. Isso é muito sério. O segundo objetivo dessa lição é mostrar como Cristo se apresenta a esta igreja. Tópico 2. A apresentação de Jesus. O comentarista diz neste subtópico que para a igreja de Filadélfia ele se apresenta como o santo, o verdadeiro e o que tem a chave de Davi. Subtópico 2.1. O santo. O Senhor Jesus revela-se à igreja de Filadélfia como aquele que é santo, sendo a santidade um atributo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pelo qual ele é moralmente puro e perfeito, separado. Ele é perfeitamente puro e imaculado em todos os seus caminhos, conforme Isaías 43:15. Único por causa de sua majestade infinita e também por se tratar de um ser distinto e separado em pureza de suas criaturas. Salmo 99:1-5. Essa santidade é absoluta, pois Deus é santo em seu caráter e essência, sendo a santidade sua característica fundamental. Isaías 6:3, Apocalipse 4:8. Essa santidade é a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus, que existe nele e que nele se originou, não tendo sido derivada de ninguém, como está escrito: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. 1 Samuel 2:2. Como cabeça da igreja, o Senhor Jesus é santo em seu caráter, palavras, ações e propósitos. Ele é completamente santo e incomparável Deus. Subtópico 2.2. O verdadeiro. A palavra verdadeiro é bastante usada no Novo Testamento e especialmente nos livros de João, em referência a Deus, Pai e Filho, conforme lemos em João 3:33, 7:28, 8:26, 17:3, em 1 João 5:20, em Apocalipse 6:10, 19:11, em Romanos 3:4, 1 aos Tessalonicenses 1:9, em Apocalipse 3:7, enfatiza a sinceridade de Deus em contraste com a falsidade dos judeus em Filadélfia. Acerca de si mesmo, disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está escrito em João 14:6. O Senhor Jesus se tornou o caminho para o Pai por meio da sua morte e ressurreição. Ele também é a verdade e a vida. Por ser a verdade, ele é a revelação de Deus. Por ser a vida, ele é a ligação entre Deus e nós. Ele é autêntico, o Deus real, fiel à sua palavra, confiável e possuidor de uma genuína deidade. Ele é verdadeiro e genuíno em contraste com os deuses falsos da religião greco-romana, incluindo ao imperador nos dias da igreja de Filadélfia, que se proclamava
o Salvador. Subtópico 2.3. O que tem a chave de Davi. O texto bíblico que se encontra em Apocalipse 3:7 fala da soberania de Deus, o único que possui a chave que abre e fecha a porta, que nos leva às bênçãos de Deus. Com sabedoria infinita, o Senhor Jesus Cristo controla o acesso às riquezas espirituais da maneira que achar melhor. É também uma alusão ao reino prometido por Deus a Davi, conforme 2 Samuel 7, 12, 13 e 16, e que cumprir-se-á em Jesus, descendente de Davi segundo a carne, Lucas 1, 32 e 33. Ele declara assim soberania sem par sobre a igreja, o único que abre e fecha as portas da salvação, das bênçãos, das circunstâncias e oportunidades ministeriais. Apenas o Senhor Jesus Cristo permite o acesso às vastas riquezas da graça divina. O terceiro objetivo dessa lição é enaltecer e incentivar as qualidades desta igreja. Tópico 3. Qualidades da igreja de Filadélfia. Neste tópico, o comentarista diz que, tendo em vista que esta igreja não foi advertida, ela possuía um testemunho exemplar para os nossos dias, uma igreja que fez a diferença em seu tempo. Subtópico 3.1. Compromisso com a palavra. O elogio feito pelo Senhor Jesus a essa igreja também era o motivo de sua perseguição. Lemos na Bíblia: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3, 8, a parte B do versículo. Aqueles irmãos eram obedientes à palavra de Deus e o adoravam com exclusividade, o que logo foi motivo de perseguições. Existem muitos cristãos e até igrejas que não guardam a palavra de Deus e negam o nome de Jesus com suas atitudes, comportamentos e testemunho de vida. Não nos deixemos enganar com esse tipo de coisa. Está escrito: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Ter os mandamentos é ser instruído na palavra de Deus e viver de acordo com essa palavra, aceitando incondicionalmente o senhorio de Cristo, demonstrando assim o amor por ele. Quando um cristão obedece a Jesus com amor, passa a conhecê-lo mais, recebendo a revelação divina da sua palavra e do seu Espírito Santo, assim como na igreja de Filadélfia. Quando guardamos a palavra de Deus e não negamos o seu nome, muitos se levantam contra nós, caluniam, difamam e perseguem. No entanto, se permanecermos fiéis como aquela igreja, sendo praticantes da palavra e não apenas ouvintes, seremos grandemente abençoados por Deus com toda sorte de bênçãos espirituais e até materiais, e também guardados da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Apocalipse 3:10. Subtópico 3.2. Fidelidade. Em momentos de perseguição, a igreja de Filadélfia foi fiel, não negando o nome de Cristo, ainda que isso custasse a própria vida, como aconteceu várias vezes com os primeiros cristãos. Quando a igreja fielmente serve a Deus, Cristo lhe abre as portas para que ela expanda seu ministério. É a fidelidade do crente que faz girar a chave que abre as portas para uma vida cristã vitoriosa, quer seja na vida pessoal, espiritual, ministerial e para a igreja em geral. Muitos milagres não acontecem mais por causa da infidelidade. Muitas bênçãos não são recebidas por causa da infidelidade. Num coração fiel, encontramos fé no Deus soberano e verdadeiro. Segundo a Bíblia, a igreja em Filadélfia era cheia de vida, fiel, amorosa, vivia na prática o autêntico cristianismo, sem a contaminação que havia atingido outras das 7 igrejas mencionadas. Devemos seguir a orientação do escritor aos Hebreus, quando diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23.
que o sentido da palavra Filadélfia se cumpra em nossas vidas, demonstrando o nosso amor a Deus através da nossa fidelidade a Ele e do nosso relacionamento com o próximo. Subtópico 3.3. Perseverança. Perseverar é permanecer firme, resistir, não desistir da fé cristã em tempos de tentação, aflição, angústia, provação e perseguição, como os irmãos da igreja de Filadélfia. Apocalipse 3:10. Nosso desafio, mesmo vivendo tais dificuldades, é o de nos manter inflexíveis e firmes na fé em Cristo, esperando pacientemente nele em tudo. A vida cristã exige perseverança, coragem e determinação. Ao falar sobre as tribulações que viriam sobre a face da terra, o Senhor Jesus fez uma promessa maravilhosa aos seus discípulos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Por isso, não desista da sua fé em Cristo. Não desista da sua família e nem do seu ministério. Persevere, continue orando, buscando a Deus enquanto se pode achar, guardando no seu coração a palavra que dele tem ouvido. Então, desta forma, você será mais que vencedor por aquele que tudo pode na sua vida. Eu quero finalizar o comentário desta lição fazendo menção do conselho do Senhor Jesus para a igreja de Filadélfia. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Para concluir, assim como a igreja de Filadélfia era irrepreensível, fiel e perseverante, que possamos ter estas qualidades diante das aflições e perseguições, guardando aquilo que temos de mais precioso, a nossa salvação. Que Deus em Cristo Jesus abençoe cada vez mais a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que nesta semana, dia 18 de junho, completou 108 anos no Brasil. E que também abençoe grandemente sua aula. Se você é professor da Escola Bíblica Dominical, não se esqueça de visitar o blog revistaebd.com. Nele disponibilizamos subsídios em slides editáveis para cada lição aqui estudada. Vídeos com os 3 hinos da harpa cristã, sugeridos pela revista, semanalmente e mais comentários. Agradeço pela sua companhia. E se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.